Você vai ver o que historiadores descobriram sobre a independência do Brasil em 15 anos de pesquisa. Há 190 anos, o Brasil deixava de ser colônia de Portugal. Uma virada na história do país que é contada nas escolas assim. Uma história que nós, historiadores, chamamos de história oficial. Quer dizer, que é uma história dos heróis. A história que coloca assim Dom Pedro como um grande herói, além disso bonito, elegante, chique, subindo de Santos até São Paulo num cavalo, o que seria uma impossibilidade técnica total, né? Provavelmente ele subiu numa mula, mas não ficaria chique num quadro. Então essa história oficial tem sido contada e repetida, e ainda em muitas escolas é contada dessa forma. Havia um movimento, na verdade, de independência que ocorreu muito forte no mundo todo, principalmente nas Américas e principalmente na América do Sul. Na verdade, não liberado, talvez liderado ou não por Simão Bolívar, mas o fato é que desde que os Estados Unidos se libera da Inglaterra, começa um movimento muito forte de independência, quase que em todos os estados. Seria inevitável. Justamente, inevitável. Eu acho que essa história pode ser contada de uma forma crítica, de uma forma analítica, porque a história pode ajudar os alunos a pensar. Nunca uma história decorativa ou uma história que procura mostrar apenas os grandes heróis da pátria. Por isso é que o Estado surgiu não como decorrência do desenvolvimento da nação, e sim como um certo estalo de elites. Os panfletos descobertos em bibliotecas do Brasil, Portugal e Estados Unidos chegam para dar uma outra versão da história da independência. O importante em relação aos panfletos é que mostra um processo político com ampla participação popular e de gente que não era da elite intelectual. Jornalistas, gente que qualquer um, e muitos desses panfletos manuscritos com português totalmente errado. Então, um envolvimento grande da população é que faz com que, né, o processo de independência apareça como algo com um conteúdo popular forte e não apenas, né, de um lado Dom Pedro I, né, como herói ou como vilão da história. Em muitas escolas dá-se o ensino acrítico, que a gente costuma chamar, um ensino que não faz uma reflexão sobre as realidades. Então aparece realmente aquele Dom Pedro com cara de Tarcísio Meira do filme Independência ou Morte, não é? Independência ou morte! O senhor vê Dom Pedro como um vilão ou um herói? Como um herói, sem dúvida nenhuma. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber responder essa questão. E não teve nenhuma atitude assim vilanesca de penalizar a população, não. Não é vilão nem herói, ele tomou uma decisão pessoal, movida por motivos políticos. A não ser na sua guarda que o acompanhava, o famoso quadro, né, da independência. Dom Pedro, com a sua guarda, vestida de uniforme de gala, que ninguém estava vestido de uniforme de gala, proclamando a independência, e um quadro copiado de outro quadro francês, né? E o único testemunha era aquele carreiro que está lá no fundo do quadro, né? Que assistindo, e que Eduardo Prado, que ironizou esse quadro dizendo que não tem povo ali, que um povo era o carreiro que estava lá olhando assustado, sem saber o que estava acontecendo. O povo mesmo, o trabalhador, sempre fica meio alheio ao que está acontecendo. Tanto que quando a gente interpreta lá o quadro do Pedro Américo, a gente vê lá um homem num carro de boi meio alheio àquilo que está acontecendo. Isso é uma construção, né, naturalmente, né, destinada a exaltar o papel de Dom Pedro I, Dom Pedro, ele não era Dom Pedro I na época, de Dom Pedro na independência, que não tem a ver com. Então, mas isso se torna um ícone da independência, aquilo não é. Nós, crianças, nós sempre vimos realmente
a independência nos livros como Pedro Américo a pintou, na verdade, a margem do Ribeirão, do Ipiranga, que hoje é canalizado. Ah, coitado, eu queria estar lá para ver o que o Pedro falou na hora que foi, não é? Um pintor francês veio aqui e fez um outro quadro da independência, década de 40, completamente diferente, historicamente, do ponto de vista dos fatos, completamente equivocado, porque não, mostra Dom Pedro no meio cercado por gente, por crianças de pé no chão, mulheres, etc., soldados lá no fundo. E isso não foi o fato histórico, mas do ponto de vista substantivo de que foi, que os panfletos mostram que foi a independência, está muito mais correto, muito mais correto. Então, tem aí também esse jogo, né, de representações, de construções, né, históricas, que neste caso, eu acho que os panfletos ajudam a confirmar isso. Olha, aquilo não é, né, a independência. Nós começamos buscando os panfletos de 1820 até 1823, quer dizer, 2 anos antes da independência, até 1 ano depois desse processo de independência. A gente, a princípio, pegou tudo que a gente encontrava, tudo. Como o Zé Maria falou, a gente varreu de A a Z os fichários, depois fomos para manuscritos. Eu me lembro que isso já estava. Porque a gente ficou com aquela coisa assim, todo mundo sabia que existiam panfletos manuscritos, mas ninguém encontrava. Então a gente tentou achar lá na biblioteca, não encontramos. Quando eu fui fazer a minha tese de doutorado, eu queria entender melhor essa relação da Revolução de 1820 em Portugal com o processo de independência do Brasil. E eu fiquei assustada quando eu fui para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu descobri cerca de mais de 250 panfletos. Uma pessoa que nos ajudou muito na cópia desses panfletos na biblioteca, ela me disse uma vez: olha, você abre essa gavetinha que você vai achar uma porção de dessas coisas que você gosta de ver. E quando eu abri a gavetinha, tinham mais de 50 panfletos que nós não conhecíamos. Há uma coleção de jornais na Biblioteca Nacional coletados desde o início. No panfleto nunca houve esse levantamento. Depois que Lúcia descobriu essa mina, por exemplo, eu e Marcelo fomos para a biblioteca e literalmente fomos nas fichas, passamos todas as, não sei quantos milhares de fichas das obras raras do setor de obra, passamos de uma até a última. Varremos aquilo completamente. A maioria não tem autor, então você não pode buscar por autor. Você não tinha os títulos, você não pode buscar por título. Então não tem como buscar no catálogo. Então a única maneira foi esta de fazer um levantamento realmente exaustivo, de começo ao fim. O que a gente sabe é que tem um ambiente de agitação política muito grande e há movimentos de rua, sobretudo os panfletos manuscritos. Estes movimentos de rua, é óbvio que nós temos indicações de que pessoas liam esses panfletos em casa, ou esse aqui, os impressos, mas na rua, que as pessoas liam e pessoas ficavam lá ao redor ouvindo. Manifesto do Povo do Rio de Janeiro sobre a residência de Sua Alteza Real no Brasil. Uns iam para a rua, outros circulavam, eram impressos nas várias impressoras, algumas do governo, outras particulares, e eram distribuídos. Ou eram distribuídos na rua, ou eram comprados em lojas. Olha, compra-se na livraria tal, ou em tal lugar, na botica tal. O que nos chama a atenção, em termos de conteúdo, são as ideias novas, as ideias, quer dizer, não tão novas, mas as ideias liberais, as ideias constitucionais, uma vez que nós não tínhamos um governo liberal, nós tínhamos um governo absolutista, um governo onde o soberano, o Dom João VI, né, no caso, governava com plenos poderes. Se você
existia movimento de panfletagem, mas o teor do panfleto eu não conheço. Em alguns, eles são escritos em forma de cartilhas, de catecismos, para atingir uma população mais ampla. Eles pegavam as orações da Igreja Católica, né, e eles transformavam essas orações em alguma coisa constitucional. Então, o Pai Nosso que estás no céu, então eles botavam Constituição que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Iam fazendo um jogo de palavras que as pessoas, que mesmo que não soubessem ler, elas eram capazes de repetir aquilo como elas repetiam as orações sem saber o que elas estavam falando. Elas chegavam agora, elas se transformavam em cidadãos, alguns, e elas não sabiam como agir, né, nesse novo patamar da cidadania. Então era preciso que as pessoas com cabedais e luzes escrevessem esses panfletos e que eles tivessem essa penetração em todas as camadas da sociedade. E quem escrevia estes panfletos? Olha, é uma variedade muito grande. Alguns eram jornalistas, outros eram pessoas de várias ocupações, militares, havia militares, provavelmente, né? Padres, muito de padres. Padres escreviam muito. Alguém que tinha um pouquinho de letras, nos impressos que eu estou dizendo. Os outros não, os manuscritos era qualquer um, qualquer pessoa que sabia escrever alguma coisa, eu nem sabia escrever direito, não estava lá. Mas, é claro, os impressos não, porque a pessoa tinha que ter capacidade, inclusive, para levar numa gráfica para mandar imprimir. Lá por volta de 1820, uma empada com recheio de aves custava 100 réis. Meio quilo de linguiça, 280. Meio litro de tinta para escrever, 320. Aguardente, 80 réis a garrafa. E meio quilo de sabão inglês, 120 réis. Os panfletos chegavam a custar mais do que a empada e a linguiça juntas. Eles variam muito em termos de quantidade de páginas, de número de páginas. Né? Nós temos panfletos que representam uma folha, uma página, que a gente muitas vezes chamado de folha volante, como o professor Zé Murilo já falou, eles eram muitas vezes distribuídos até gratuitamente. Outros têm 3, 5 páginas e há alguns que são verdadeiros livros, que têm mais de 100 páginas. Então, eles são mais caros, mas, de modo geral, os panfletos, eles custam muitas vezes entre 60, 70, 80 até 100 réis. Então, era alguma coisa que era compatível para pessoas de diversos níveis da sociedade de comprarem esses panfletos. E era alguma coisa que devia ser um bom negócio, porque nós temos muitos anúncios nos jornais sobre a venda dos panfletos. Ele tinha sucesso porque ele era muito comentado, inclusive comentado pela intendência de polícia, que se preocupava com essa leitura pública dos panfletos, e provocou esses movimentos de rua. Isso significava, na época, a anarquia, a desordem, o que não era desejado pelas autoridades do governo. A gente não tem dados precisos sobre a alfabetização na época, mas certamente era um número bem reduzido, e o fato deles serem fixados nas ruas e de serem lidos em voz alta, né, se formarem ali ajuntamentos, né, em torno dos panfletos, isso trazia uma repercussão, né, tinha um alcance de público muito mais amplo. É preciso lembrar também que nós não estamos acostumados com isso hoje, mas a prática de leitura individual é uma coisa moderna, né, mais recente. Há estudos, inclusive, sobre a Europa que mostram claramente que a prática comum era a leitura coletiva, inclusive dentro das casas. Quer dizer, alguém pegava um livro e lia para os outros. E isto era também verdade no Brasil. Então, mesmo os panfletos impressos, nós temos indicação disso, caso que uma pessoa pegava esse panfleto, levava para casa, juntava um punhado de gente
e lia esses panfletos coletivamente. Não só esses de rua, que eram lidos, mas também nas casas, em lojas, em boutiques, etc. Havia este procedimento de leitura coletiva. Li alguma coisa, mas não sei muito assim alguns detalhes dessa guerra dos panfletos, né? Mas eu lembro que os panfletos nessa época eram um grande veículo para passar ideologias políticas, né? Alguns até para como é que eu posso dizer, para tirar sarro de autoridades, né? E até palavrão, alguém que chama o Beresford de filho da puta. O Beresford veio ao Brasil para tentar convencer Dom João a voltar para Portugal, né? E aí há esse panfleto que ele vai ser xingado, né? E que dizem que os brasileiros também são, eles falam que bananas, né? Porque os brasileiros permitiram que o Beresford voltasse, que eles deviam ter deixado o Beresford aqui no Brasil. O panfleto, ele tinha um dado interessante, porque ele era ágil para a veiculação das notícias, né? Era muito fácil, você imprimia, quer dizer, fácil entre aspas, mas você imprimia um panfleto e muitas vezes vinha uma resposta, vinha a réplica, a tréplica, quer dizer, era alguma coisa que agilizava a informação. O panfleto, pela sua agilidade na época, era o que podíamos chamar do Facebook da época. Deviam ter bastante críticas, né? Sobre as coisas que ele fazia que eles não gostavam. A gente só entra na internet, entra no Facebook. Nessa época eles tinham que correr atrás e colocar cartaz. O Facebook, você posta uma coisa e todo mundo vê. E acho que o folheto também. O folheto, os catarses, deixava lá para várias pessoas lerem. Você tem vários compadres, né, que são personagens fictícios criados na época que são usados para desenvolver os temas do período. Em Portugal vai replicar e aqui tem a tréplica, então isso tudo muito rapidamente. Se não teve uma guerra, né, pelo menos em larga escala, né, em torno da independência, uma guerra bélica, mas houve uma guerra literária.